O que o agente consular vê na hora que você chega ali na frente da janela para fazer a entrevista? Deixa eu te dizer brevemente como é a entrevista, que muita gente pergunta, né? Muita gente acha que é uma entrevista que você senta, né? Que tem entrevista só você e a pessoa. Não, não é assim, tá? É um salão amplo, né? Com várias cabines, né? E nessas cabines, na frente dela tem uma fila enorme, onde todas as pessoas da fila veem a entrevista das pessoas que estão na janela fazendo a entrevista. E o assunto hoje que a gente vai falar é o que o agente consular vê ali no computador. Porque ele está digitando o tempo inteiro, ele está te perguntando e digitando, o tempo inteiro ele está ali na frente do computador. A impressão que dá, que ele dá mais atenção pelo relato de vocês, não pelo meu, porque o meu foi muito rápido, né? Pelo relato de vocês, da grande maioria das pessoas, a impressão que dá é que ele olha mais para o computador do que para a própria pessoa, né? E agora a gente vai saber o que ele vê nessa tela do computador. Bem, antes disso, eu vou dizer que esse vídeo, quem fala é Travis. Travis é um ex-agente consular, ele trabalhou na embaixada por quase 7 anos em Pequim, ele fazia entrevistas, né? E ele entrevistou mais de 880 mil solicitantes de visto. Então, ele tem realmente uma base bem interessante aí para passar para a gente. E é isso que ele vai fazer, né? Passar esse olhar de dentro para fora. É bem legal. Eu acho que é interessante começar da seguinte forma. Ele fala que para um agente consular, para ir para outro país, ele precisa de pelo menos 1 ano fazendo entrevista, né, no local lá dele. Ok? E por que ele diz isso? Porque existem 2 tipos de agente consular. Um que quer de fato ter uma carreira, né? E ele acaba sendo mais atencioso, mais diplomático, né? Porque o agente consular, ele precisa ser diplomático, né? Ele precisa ali te entender, ver qual é a tua situação, enfim. E ele também coloca ali alguns agentes, como muitos de vocês relatam, mal-humorado, que não tem compromisso, né? Que o tempo é muito rápido, né? Então acaba que ele não dá a devida atenção. Ele sabe que existe esse tipo de agente consular, não são 1, nem 2, nem 3, mas a grande maioria, o que ele diz, é que realmente são pessoas que levam a sério esse trabalho e que não são esses carrancudos e afins. Travis diz que diariamente são em torno de 150 a 250 solicitantes que ele entrevistou, né? E na média, no cálculo, são 2 a 3 minutos no máximo para cada pessoa. É claro que essa média, muitos não usam 2, 3 minutos e fazem uma pergunta e tchau. E muitos outros fazem até mais perguntas e ficam a mais. Mas não é o normal eles ficarem a mais. Por quê? Porque eles são chamados a atenção. Porque realmente tem muitas pessoas para serem entrevistadas e eles precisam fazer um fluxo, né? Então, eles são treinados para captar tudo de informação que você passa para ele. E não só o que ele vê na tela do computador. Mas então agora a gente vai falar o que ele vê na tela do computador. Bem, quando você vai no CASV, no nosso caso, porque nos outros países não tem CASV, né? Então, quando a gente vai no CASV, a gente leva toda a nossa documentação. Passaporte válido, passaporte com o visto, né? Em caso de renovação, né? O agendamento e o comprovante de 10-160. Beleza. Quando você chega para a entrevista, você já tem aí todos os seus documentos deixados no CASV. Então, ele já tem acesso a todos os seus documentos, né? O teu DS-160 todo, o teu passaporte, né? O teu histórico todo. Tudo aquilo pessoal, né? O teu histórico todo, pessoal, nome, CPF, nananã, né? Todos os dados do teu passaporte e tudo que está escrito no DS-160. Só aí ele já tem uma grande bagagem sobre você, correto? Beleza. Porém, caso ele ainda não tenha, por exemplo, né, suas informações na tela do computador, ele vai pegar ali o teu passaporte, vai escanear um QR Code, um código de barra e vai aparecer todos os seus dados, todos esses que eu falei. Então,
existem os dados biográficos, né, e todos os seus dados pessoais, ok? Mas tem 3 pontos aí que são cruciais e é o que eu vou dar uma lida e uma comentada, para ser mais rápido, tá? Se você solicitou um visto antes e ele foi negado, vai aparecer ali. Toda vez que for negado, vai aparecer ali com a avaliação do agente consular. Então, por exemplo, eu fui a primeira vez, né, e na primeira vez eu fui negada. Ele vai dizer tudo que ele identificou para levar à negação, tá? Não tem os vínculos, aparentou meio que está nervoso, enfim, ele faz toda uma análise e deixa ali no teu registro. Se você for uma outra vez, provavelmente vai ser um outro agente consular e ele vai ter todas as informações que o primeiro já colocou, tá? Se você foi aprovado, ele descoloca ali aprovado e na renovação ele vai ter um histórico, né, dos agentes consulares que escreveram ali. Se você reprovou, o segundo vai registrar ali também o que ele achou. Quanto mais você faz a solicitação de visto e mais negado você vai diminuindo cada vez mais as suas chances, tá? Bem, número 2, se você solicitou, por exemplo, um visto de turismo, né? E você pretende morar nos Estados Unidos, já deu ruim, tá? Então, eu vou ler. Se você solicitou um visto de turista para imigrar, ou seja, para morar nos Estados Unidos, isso complica um pouco mais e você terá que comprovar o seu retorno para o Brasil. É aí que pega. Se você está solicitando um visto de não imigrante para imigrar, se não tiver dados suficientes que prove o seu retorno, provavelmente você vai ser negado. O que eles chamam de 214B. Eu tenho um vídeo falando tudo sobre o 214B, que é muito interessante todos assistirem, inclusive antes da entrevista, porque você já vai ciente do que pode acontecer. E o que é o 214B, o que é o mais interessante? A terceira informação crucial que ele vê lá na tela do computador a terceira afirmação crucial que aparece lá vem das suas impressões digitais e da foto do seu passaporte. Através da sua foto, o sistema vai verificar muitas outras fotos para saber se você está cometendo alguma fraude de identidade. Alguém que pode ter solicitado um visto ou mesmo um passaporte com um nome diferente. Em suas digitais, o agente terá a visão geral do seu histórico criminal, tanto na América quanto aqui no país de origem. Travis diz assim, abre aspas, se você já tem um grau de passado criminal, não tente esconder, porque isso não será exatamente uma barreira definitiva para conseguir o visto. Fecha aspas. Aqui eu discordo um pouquinho dele, né? Eu acho que o americano é um tanto quanto complicado com o histórico aí criminal, enfim, mas é o que ele diz. Bem, além desses 3 dados que aparecem na tela, o agente vai se aprofundar mais nos detalhes de informações e abrirá o seu DS-160 lá na tela, como, por exemplo, quais são os seus planos para ir dos Estados Unidos, onde você vai ficar, por quanto tempo você vai ficar, o que você vai fazer, você está visitando alguém, você está indo com alguém, você tem familiares nos Estados Unidos, enfim. E aí o que acontece? Essas são as perguntas básicas que todo agente consular pode fazer para um solicitante de visto. Não necessariamente todas essas perguntas serão feitas. Podem ser feitas outras, dependendo ali do teu histórico, da análise dele. Ele vai perguntar de acordo com a análise ali que ele fizer, tá? Mas existem essas perguntas básicas. O que você vai fazer? Para onde você vai? Quantos dias você pretende ficar? Vai ficar na casa de quem? Vai ficar em hotel? Conhece alguém? Tem parente? Então, são perguntas básicas que todas essas estão no DS-160, não tem por que mentir. Então, o agente consular ele vai juntar todas as informações que aparecem na tela do computador e em um tempo curto, de 2 a 3 minutos, não mais do que isso, às vezes bem menos do que isso, né? Ele vai juntar com aspectos cruciais, com dados cruciais do DS-160 e vai tomar a decisão. Beleza, isso tudo é o que o agente consular vê na tela. Mas quando é que começa de fato a entrevista? Bem,
O agente consular, uma vez que ele já tem ali todas as informações, ele já tem pré-definido na cabeça dele se ele vai te dar ou não o visto. Mas quando de fato a entrevista começa, né? A interrogação ali, a pergunta, quando de fato começa? Ele já entra na entrevista tendo todas as informações que ele precisa de você, certo? Ele vai te fazer uma pergunta que vai fazer ele realmente te dar, porque já está tudo pré-definido na cabeça dele através da análise do computador, né? Então, ele vai te fazer 2, 3, uma pergunta, no meu caso foram uma pergunta, perguntou se continua no mesmo emprego, continua, beleza. Ok. Tá? Uma pergunta, 2 ou 10, dependendo da disponibilidade dele em querer, né, entender de fato ali se você é merecedor ou não do visto, do visto de turista, né? É muito interessante, para complementar esse vídeo, que vocês assistem o 214B. 214B é a grande maioria das pessoas que são negadas por causa do 214B. Tem um vídeo bem explicativo sobre o que é. Bem, durante a entrevista e pós-entrevista, eles não são obrigados e não têm mais o costume de pedir nenhum tipo de documento. Eu ainda sugiro que levem todos os documentos, porque pode acontecer deles solicitarem. Foi um caso de uma amiga minha, né, que eles solicitaram um documento, ela não conseguiu o visto, mas eles solicitaram. Ela não conseguiu o visto porque realmente foi um detalhe pequeno ali, mas permitiram que ela entregasse ali o visto após a entrevista, né? Mas mesmo assim não rolou por conta de imposto de renda. Tá? Então, gente, olha só. Eu sugiro que vocês ainda levem, né, os documentos, porque pode acontecer, né, de um agente consular ser muito mais flexível e querer entender melhor, ver aí que a tua situação é uma situação boa, mas ele quer ainda tirar uma prova dos 9 e ele solicitar para você. Eu acho que não custa, vai te custar o quê? Não mais de R$10, né? E um pouco mais de 1 hora para você juntar todos os documentos, né? E você levar. Eu sou adepta a pecar pelo excesso. Imagina se eu chego lá e não tenho como comprovar, né, via papel para ela ver, né? E for negada e vai tudo por água abaixo. Então, eu não vejo por que não levar, tá? Bem, uma coisa que Travis, ele fixa nesse vídeo é o seguinte, gente. Ninguém tem como dizer que você vai ou não conseguir o visto. Quem decide, quem tem total poder sobre dar ou não o visto é o agente consular na hora da entrevista, tá? Ele já tem ali uma pré-análise do que ele vê no computador. Ele vai te fazer as perguntas que ele achar necessário para complementar essa pré-análise e dar ali o veredicto dele, ok? Documentos quase sempre não são pedidos. Ele até afirma aqui que documentos não são pedidos, mas nesse final de semana eu conversando com essa amiga, né, ela disse que foi pedido o documento, então pode ter algumas eventualidades deles pedirem o documento, então levem. Tá? Mas só quem pode realmente te dizer que você vai ou não conseguir o visto é o agente consular. Não é uma assessoria, não sou eu, não é nenhum outro youtuber, né? É realmente o agente consular. Eu sempre indico você falar a verdade, eu sempre indico, se você vai ir para turistar, peça o visto de turista, tá? Você vai estudar, peça o visto de estudante. Eu sou adepta a sempre a falar a verdade, né? E eu acho que a verdade realmente prevalece. É isso. Até.